Você já tomou conhecimento de quais seriam as armas e os truques diabólicos utilizados para perturbar a sua vida? Você já deu uma olhada em todas as áreas da sua vida e já percebeu que quando você está feliz em uma, provavelmente você está infeliz na outra? Lógico, se um indivíduo se apresentar feliz em todas as áreas, eu vou ficar feliz com isso, mas duvido que isso aconteça. Sempre na nossa vida existe uma área que a gente tem problema. Os truques e as armas diabólicas, elas são utilizadas justamente para que a sua vida fique assim, um turbilhão. Se não é na vida profissional, é na sentimental, se não é na familiar, é no trabalho, enfim, sempre numa área tem alguma coisa que nos afeta, que faz com que a gente se preocupe, que tire a nossa paz. Os truques e as armas diabólicas serão agora todas descortinadas nessa terceira fase da entrevista com o diabo. Continuando a nossa entrevista com o diabo, nesse terceiro tema, truques e armas diabólicos. Vamos estar abordando com ele quais os truques, quais as armas que ele utiliza para o domínio da mente, para a alienação, tudo aquilo que a gente já tem conversado, né? A gente vem conversando desde a primeira entrevista, mas hoje especificamente ele vai estar falando sobre os seus truques, sobre suas armas diabólicas para tentar destruir nossa mente, destruir nossa família, nossa vida. E sinto, inclusive essa primeira pergunta, ele solicitou que eu não me dirigisse a ele, né, frente a frente. Eu estou respeitando, né, desde a primeira entrevista, mas eu quero começar essa entrevista fazendo essa pergunta. Eu sinto que essa entrevista, Senhor Diabo, ela está te irritando. Você tem demonstrado irritabilidade? No início, muito. Mas como meu principal segredo que eu já revelei, que é a minha existência. E sim, existe na mente das pessoas que têm medo e que vivem nutrindo os pensamentos negativos, antes que pergunte. Sim, então o fato de o que você não queria na realidade era que soubessem da sua existência. Uma vez que sabe, mas também sabemos que você está sob ordens do seu opositor, que seria o nosso Deus. Eu vou continuar essa entrevista. Mais uma pergunta, já que a gente está falando de truques e das armas diabólicas, né, que ele utiliza contra nós, muitas das vezes sutis e a gente nem percebe. Senhor Diabo, qual a mente que apresenta maior dificuldade para ser dominada? Bom, são as mentes que descobrem suas potencialidades, que controlam suas emoções, aonde o indivíduo é dono da sua própria mente. Assume total controle dela. Como posso controlar uma mente bem definida? Seria uma mente onde a pessoa já conhece seus propósitos, não é alienada, uma mente com pensamentos positivos, seria isso? Porque assim, mentes que estejam numa totalidade, vamos dizer assim, de pensamentos positivos, de compaixão, e essas você não consegue dominar? Sim. Essas, como eu disse antes, como posso controlar uma mente bem definida? Então, no caso, seriam mentes voltadas para o seu opositor? Sim. Então, aquelas pessoas, né, preste atenção nisso, que a mente está sintonizada com a mente do Senhor, deixando com que o Espírito Santo venha a conduzir, e para isso a gente tem o crer, confiar e descansar. Esse tipo de mente, e que as emoções estão controladas justamente por causa do crer, do confiar e do descansar, ele acaba de afirmar que os truques e as armas dele não cabem a esse tipo de mente. Mais uma pergunta, Senhor Diabo. Qual é o seu truque
truque mais diabólico, aquele mais eficaz, aquele que dá certo mesmo? Tem que ir. Lógico que é a vaidade. É um bajulo mesmo. Eu faço uma pessoa bajularem a outra. A pessoa fica se sentindo com poder, se sente melhor que a outra, se sente bem mais superior. Assim eu fisgo tanto peixes grandes como peixes pequenos. A vaidade. Engraçado, acabou de me lembrar um filme, Advogado do Diabo. Ele é bem antigo. E no final, todo aquele combate contra o diabo, mas o diabo o tornou como um advogado bem sucedido. E ao final, ele diz assim, o diabo fala: eu sempre venço com a vaidade. Vaidade, sempre vaidade. Então é a vaidade, a bajulação. Quanto mais a pessoa vai sendo bajulada e a pessoa vai se envaidecendo, você vai dominando cada vez mais a mente dela. Seria isso? Sim. Então esse é o seu truque mais eficaz. E como seria essa bajulação? Como é que você consegue isso? Olha, é muito simples. Trabalhe sentimentos como vaidade e egocentrismo primeiro e depois começa a criar elogios e bajulações. Assim a pessoa fica sempre voltada para si mesma. Essas são as duas fraquezas, elas são perfeitas. Interessante. Dentro do estudo da psicanálise a gente vê isso como narcisismo, também uma espécie de uma sociopatia. A pessoa ama muito a ela própria. Então, o que você faz é potencializar isso, né? Fazer com que a pessoa seja egoísta, egocêntrica, só pense nela e em mais ninguém. Então, o seu maior truque seria justamente quebrar o que foi dito por Jesus, que amar o próximo, não seria isso? Como a si mesmo. Então, na verdade, para Senhor Diabo, o a si mesmo, amar a si mesmo, que é o seu foco. O próximo nem pensar. Exatamente. Então eu quero que você comente um pouquinho mais sobre esse truque diabólico. Todos os meus truques são diabólicos, todos. Sim. Mas existe um instrumento infalível. Tenho certeza que você pode adivinhar. Vou lhe dizer, é o fracasso. Ou, assim como você já fracassou na sua dieta, ou você acha que eu não sei, aonde você quase veio a morrer, aonde você agora vive em uma dieta, aonde você fracassou na sua maior dieta, aonde eu fui ali no seu fracasso, ou não? Sim, não vou negar, até porque estamos também na presença do seu opressor, que seria o meu Deus. O que ele está relatando, quero compartilhar com todos, uma vez que ele, como também um dos seus truques é a acusação, e a acusação só ocorre mediante uma abertura de brecha, e eu abri de um fracasso, porque sou sobrevivente de Covid-19, porém com uma sequela gravíssima no intestino. Só posso tomar líquido. A dieta é líquida. E um dia eu comprei um pacote grande de chocolates e eu comi e passei mal e fui internada de novo e não contei para ninguém que foi isso. Me senti fracassada por não conseguir seguir a dieta pela consequência que eu tive, passei muito mal no hospital. E muito mais fracassada por não falar para as pessoas que eu amo, as pessoas que estavam cuidando de mim, que aquele passar mal era porque eu havia burlado a dieta líquida. Satisfeito? A maioria das pessoas desistem no seu primeiro fracasso, mas como você tem fé no meu opositor, você continua tentando. Sim, que bom que você reconhece. Eu sei que lidar com os truques e com as armadilhas dele não é fácil. Eu passo por elas e você passa por elas também. Só que a fé em Deus realmente fez ver o sofrimento daquele fracasso como também uma força motivacional para eu falar assim, nunca mais vou fazer isso. E tenho me mantido firme. Que bom que você reconheceu. Vamos ver até quando. Sim. Sabe por que eu digo sim? Porque você sabe muito bem, eu sei, e todos nós sabemos que somos falhos.
né? A própria palavra diz em 1 João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E eu digo, sim, posso falhar. Vou lutar com a minha fé até onde eu conseguir. Vou lutar contra você sempre, até onde eu conseguir. Continuando a entrevista e vendo realmente que você insiste em me aviltar, em implicar comigo, mas tudo bem, vamos continuar. Então, Senhor Diabo, você induz as pessoas ao fracasso, né? Já que você falou sobre o meu próprio fracasso. Claro que sim, consigo. O único elemento que impede isso, como eu falei antes, tem a ver com aqueles, igual a você, que acreditam no meu opositor. Acreditam que ele irá tirá-los, vocês, desse fracasso. Não consigo, mas tento minar a fé deles. Eles acreditam que no fracasso existe a esperança. A diferença daquele que serve, né, que tem fé, vamos dizer que tem fé. Independente de igreja, religião que seja, mas aquele que tem fé, que acredita, o fracasso ele passa a ser um degrau, né, que você vai subir para superar. O fracasso não é a derrota. O fracasso é a oportunidade que você tem para modificar aquela situação e chegar ao seu objetivo final. Mas isso só acontece para quem tem fé. Então, o seu opositor, nosso Deus, meu Deus, seu também, porque ele te criou. Além que você o chama hoje de opositor, porque você foi expulso, e não mais Lúcifer, e sim Satanás, você o chama de opositor, mas sabe muito bem que ele te criou, então ele é nosso. Mas eu vivo as minhas próprias leis. Sim, você foi renegado por ele. Ok, o seu opositor, meu Deus, deixa que as pessoas estejam caindo nessas suas armadilhas, nesses seus truques. Por quê? Por que ele faz isso? Eu sei que muita gente pergunta isso e muitas vezes eu perguntei isso também. Por que ele deixa? As pessoas possuem total livre-arbítrio. Aqueles de fé fraca, meu opositor, não conseguem e acabam fracassando. Assim como você fracassou. Depois do fracasso, deixam a sua fé, não acreditam mais em nada. E principalmente não acreditam mais em si próprios. Então, o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos não sermos robôs. E aí você vem com os seus truques e com as suas armadilhas, utilizando dessa nossa liberdade de escolha para colocar os seus pratos, né? As suas ofertas que são muito mais atrativas, né? Seria isso que você faz, né? Eu tô na mente, eu sussurro, eu espio. Aonde eu vejo aquela pessoa que não tem fé, emoção fraca, né? Abalada, é aí que eu entro. Sim. É aí um dos meus maiores truques. Então, é aquele que balança na fé, aquele que dá e passa a não acreditar em si próprio, que é o que você mais faz, ao mesmo tempo que você bajula. Eu tô tentando entender esse seu truque. Ao mesmo tempo que você bajula, você coloca a pessoa lá em cima, você sugestiona que essa pessoa é nada. E aí quando ela cai num fracasso, ela não tem fé suficiente para sair, mesmo nesse seu truque de bajulação. Gente, é sutil, preste atenção. Mesma coisa que ele fez no Éden, lá no jardim, com Adão e Eva, a mesma coisa que ele fez com uma terça parte dos anjos do céu. Ele simplesmente te exalta, ele te exalta no que você está fazendo, ele bajula, ele fala, mas depois ele puxa seu tapete, te deixa fracassado e vem com sugestões contrárias. Você não serve, você não presta, você não vai conseguir, acabou pra você e tudo mais. Sim, aquele que tem a fé inabalável, aquele que tem fé, passa por isso. Mas as mentes que não têm fé, ele domina. E aí ele consegue. Como exercitar essa afirmação de fracasso pode levar a pessoa ao sucesso? Eu tenho sinceramente que responder isso. Tem. Falar do meu principal truque, que é alimentar os fracassados. Bom, como eu não tenho escolha, o meu opositor é quem manda. Sim. A proposta é o seguinte: buscar pensamentos positivos
em meio ao fracasso, confiar no meu opositor, entender que o fracasso é temporário, não se alienar, vivendo esse fracasso, mas entender que esse fracasso é apenas temporário, é isso que faz a mente forte e positiva. E eu entrar nesse tipo de mente é quase impossível. Foi o que eu acabei de falar, então, né? Para aqueles que têm fé, o fracasso é uma porta para o sucesso, não é uma derrota. Agora, as pessoas que pensam o contrário, você entra e sai destruindo e as pessoas vivem no fracasso, não é isso? Ainda seu maior truque é a alienação? Esse é meu principal truque. Eu faço a pessoa ficar completamente alienada no meio do seu próprio fracasso. E assim ela desiste de lutar, aceita a derrota. Quantas vezes isso aconteceu comigo, gente? No meio do fracasso, eu simplesmente alienar, fingir que aquilo não está acontecendo, e eu não saía do lugar. E aí, quando eu dei de cara com o meu fracasso, e quando eu dei de cara com o que eu tinha que mudar em mim mesma, aí sim eu peguei aquele fracasso e comecei a mudar a situação. Hoje eu tô 100%? Não, mas hoje eu digo pra você que não é a Magda que se afundou um dia no fracasso, mas é uma Magda que luta, e que cada fracasso que surge na minha vida é um fracasso que eu sempre trago tento levá-lo ao sucesso. Uma vez uma pessoa falou pra mim no meio do caos: todas as coisas cooperam pro bem, e eu disse mentira, porque eu estava no meio do fracasso. Mas hoje eu posso dizer para você que realmente todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo você estando no fracasso hoje, você vai entender amanhã o que esse fracasso serviu para você. Continuando nossa entrevista. Como consegue, Senhor Diabo, ficar jogando com a mente das pessoas igual ping-pong? Já disse isso aqui milhares e milhares de vezes. A principal é a alienação. É fazer que não acreditem em mim ou que tenham medo de mim. Então, fazendo uma escala, a gente pode pegar como seu principal truque e armadilha a alienação, que seria a alienação no meio do fracasso. Primeiro, começando com uma exaltação da pessoa, um egoísmo, ou seja, um não compartilhamento com o próximo. Assim a pessoa fica isolada sozinha, você consegue dominar aquela mente e aí leva a pessoa ao fracasso. No fracasso a pessoa se vê derrotada e aí você vai deixando ela cada vez mais alienada, né? Alienada a ela, a própria, alienada a vida, alienada o que está acontecendo. E qual é a conclusão final? Você pode responder? O que seria? A mente. A mente morta. E o que você faz as pessoas fazerem? É que eu tô tentada a olhar pra você. Eu tô aqui tentando olhar pra você, mas eu sei que você não quer e eu tenho que respeitar. Mas o que as pessoas fazem com elas mesmas? Se matam, tiram a própria vida. Onde está o meu maior sucesso? Sim. E essas almas vão pra onde? Pra minha casa, onde eu irei torturá-las por milênios e milênios e milênios. Estão ouvindo? Preste atenção. Essa entrevista não é brincadeira. Esse tema de hoje é um tema muito específico. Até a próxima entrevista.